Êxodo capítulo 29. Isto é o que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho, filho de vaca, e 2 carneiros perfeitos, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás em um cesto, e os trarás no cesto, com o novilho, e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda do ajuntamento, e os lavarás com água. Depois tomarás os vestidos, e vestirás a Arão a túnica e o manto do éfode, e o éfode mesmo, e o peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir as túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as coifas, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e encherás as mãos de Arão e as mãos de seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda do ajuntamento, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar, e todo o demais sangue derramarás no fundo do altar. Também tomarás todo o sebo que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e o sebo que houver neles, e o acenderás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício por pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim acenderás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, em cheiro suave. Uma oferta acendida é ao Senhor. Depois tomarás ao outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás de seu sangue, e o porás sobre a tenrilha da orelha direita de Arão, e sobre a tenrilha das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo polegar de suas mãos direitas, e sobre o dedo polegar dos seus pés direitos, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre seus vestidos, e sobre seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e seus vestidos, também seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro o sebo e a cauda, e o sebo que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com o sebo que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma folgaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos, que está diante da face de o Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento
os moverás perante a face de o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o acenderás no altar, sobre o holocausto, por cheiro suave perante a face de o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante a face de o Senhor, e isso será a tua parte. E santificarás o peito do movimento e o ombro alçadivo, que foi movido e alçado do carneiro dos enchimentos, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçadiva, e a oferta alçadiva será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçadiva será para o Senhor. E os vestidos santos que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles, e para encher sua mão neles. 7 dias as vestirás. Aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do ajuntamento para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro dos enchimentos, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda do ajuntamento, e comerão as coisas com que for feita expiação, para encher suas mãos, e para santificá-los. Mas um estrangeiro as não comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo que eu te tenho mandado. Por 7 dias encherás suas mãos. Também cada dia prepararás um novilho do pecado para as propiciações, e expiarás o altar, fazendo propiciação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás propiciação pelo altar, e o santificarás. Então o altar será santidade de santidades. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que prepararás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro prepararás pela manhã, e o outro cordeiro prepararás entre as 2 tardes, com a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 rim de azeite moído, e por derramadura a 4ª parte de 1 rim de vinho, para um cordeiro. E o outro cordeiro prepararás entre as 2 tardes, com ele farás como a oferta da manhã, e como com a sua derramadura, por suave cheiro. Oferta acendida é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda do ajuntamento, perante a face de o Senhor, onde virei a vós outros, para falar contigo. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda do ajuntamento e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus.